Bom, o artigo 890, ele elenca aqui as pessoas, né, que podem, de certa forma, oferecer esse lance. Então, quando você fala de um terceiro, obviamente é uma pessoa que esteja na plenitude de sua capacidade civil, ou ainda aqueles representantes de terceiros, que podem ser, por exemplo, inclusive pessoas interditadas, menores de idade, mas que por algum motivo pretendem fazer uso de um patrimônio e adquirir esse patrimônio. Mas o CPC, na verdade, o que ele diz? Pode oferecer lance quem estiver na livre administração dos seus bens, com exceção dos tutores, curadores, testamenteiros, administradores, ou seja, cai por terra. Então, por mais que você seja o responsável legal, você não pode participar de leilão. Bom, inciso 2, mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Você dá uma procuração para alguém vender o seu imóvel. Você dá lá a procuração para alguém administrar, fazer a gestão do seu bem imóvel. Ele também não pode fazer esse tipo de lance como terceiro e tentar ser o arrematante. O próprio juiz, membro do MP, e aí, na verdade, quaisquer desses servidores públicos e auxiliares da justiça, que, na verdade, sejam ali objeto dessa possível venda, né, que a gente chama de venda, mas é uma arrematação, naquele leilão. E quanto aos servidores públicos em geral, também quanto aos bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração. O próprio leioeiro, advogado da parte não pode participar como um provável arrematante, não adianta a pessoa, pede para ser advogado. Não, não pode. Ser advogado pode, só não pode ser advogado de uma das partes envolvidas. Então, esse terceiro, na verdade, ele tem que ser um terceiro, porém, um terceiro que não esteja elencado aqui no artigo 890, nos incisos 1 a 6 do Código de Processo Civil. Então, a primeira opção está correta. 2. O arrematante perderá o direito de participar de novo leilão daquele bem que o próprio arrematante deixou de pagar no prazo, possibilidade de participar e oferecer o lance. E assim faz. E muitas vezes ele pode oferecer um lance e até um fiador junto com ele para garantir o pagamento e aquisição daquele bem. Mas aí, se ele oferece um bem e deixa de pagar no prazo estabelecido pelo, no caso, leioeiro público, o que acontecerá? Artigo 897 do CPC. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução. Ou seja, normalmente o leioeiro ele exige um valor a título de caução para garantir aquela arrematação. E faz uma caução, um depósito inicial e oferece um prazo para que ele o quê? Pague o preço que ele mesmo ofereceu lá naquele leilão judicial. Não fazendo, aquela caução, aquele depósito, ele será objeto de perdimento, que é o termo específico, e será o quê? Designado para o exequente. Será emitido um mandado de levantamento em favor do exequente para amortizar aquele valor da execução. E voltará esse bem ao novo leilão. Só que esse novo leilão não admitirá a participação desse pseudo, vamos dizer assim, pseudo-arrematante, né, que ofereceu um valor e não cumpriu com a sua obrigação naquele leilão, e até o seu fiador, no caso, que participou. O CPC usa o termo aqui, ó, do qual não serão admitidos a participar, no caso, no novo leilão daquele bem que foi deixado de ser cumprido quanto a pagamento pelo terceiro que ofereceu um lance e até o seu fiador, diz aqui, não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Esse remissos aqui, ele vem de negligência, de deixar de fazer. Então, o artigo 897, ele demonstra aqui que a segunda opção também está correta. Desculpa, alguém me chamou? Perdão. Não, que houve um barulho, perdão, então. Qualquer coisa me interrompa, por favor. Vamos lá, voltando agora para a adjudicação, lá para os artigos 876 e seguintes. Temos aqui, após 5 dias da intimação ao executado da adjudicação requerida pelo exequente,
será lavrada a ordem de adjudicação determinada pelo juiz. Bom, o artigo 877 do CPC diz o seguinte: transcorrido o prazo de 5 dias, ou seja, após o prazo de 5 dias contado da última intimação e decididas eventuais questões, o que seriam essas eventuais questões? Lembra que a gente viu, por exemplo, o bem tem um valor de R$100.000. O valor da execução é de 80. O credor exequente pode requerer a adjudicação? Pode, desde que ele faça o quê? Desde que ele deposite em juízo a diferença. E aí, depois do adjudicante, né, vamos dizer assim, ele depositar em juízo e já confirmar que ele pode receber o bem, porque ele está devolvendo a diferença que será encaminhada através de mandado de levantamento para o executado, você não pode ultrapassar os limites do valor da execução. Perdão. E aí, então, o que acontece? O juiz, aí, então, irá ordenar a lavratura da ordem de adjudicação. E aí, o que acontecerá? É a transferência da propriedade do devedor para o credor, conforme aqui o artigo 877 do CPC. Agora vamos lá. A última opção. Não será possível o exequente requerer a adjudicação após tentativas frustradas de alienação do bem penhorado. Não quer dizer que, se o credor exequente não requereu a adjudicação, que ele não possa fazê-la depois de frustradas tentativas de vendas, seja por iniciativa particular ou através de leilão público designado pelo juiz do processo. Então, o artigo 878 do CPC, ele contradiz essa quarta opção, onde fala o seguinte: frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Ou seja, ainda que tenham sido frustradas as tentativas de venda do bem, seja por iniciativa privada ou através de leilão judicial, o exequente, o credor, poderá ainda assim requerer a adjudicação. Obviamente, pleiteando uma nova avaliação do bem. Por quê? Tem objeto da aula de amanhã, vamos falar sobre esse instituto, que muitas vezes o bem ele pode depreciar e, nesse momento, durante toda aquela tramitação, ele pode ter perdido um pouco do valor e aí, então, o exequente, para adjudicar, ele poderá querer o quê? Praticar um valor mais baixo para a aquisição ali, no caso da transferência, né? A adjudicação do devedor para o credor. Seria uma aquisição através de atos expropriatórios, aqui conforme o artigo 876 do nosso Código de Processo Civil. Então, a nossa opção incorreta seria a opção quarta, conforme artigo 878, isso, artigo 878 do CPC, que esse artigo ainda garante à parte exequente essa possibilidade de requerer a adjudicação mesmo após frustradas tentativas de alienação, seja por iniciativa privada, particular, ou por através, de leilão público judicial. A grande maioria de vocês foi nela mesmo. Com a parte de avaliação, entender como é que funciona, através da oficial de justiça, você pode ter eventualmente uma pessoa mais qualificada, técnica, para determinar o valor, questão de depreciação ou não, impugnação. E aí, então, finalizaremos o nosso semestre amanhã quanto ao conteúdo programático e na semana que vem, na quinta-feira, que é o nosso último dia de aula, antes da avaliação, porque na sexta é o dia 20, feriado de Zumbi, a gente terá a nossa revisãozinha com aquele direcionamento específico para a prova de vocês. Eu vou passar tudo aquilo, não tudo, porque nosso programa é muito grande. A gente vai fazer uma, vamos dizer, compilação desses problemas que nós temos aí para passar para vocês estudarem especificamente para a nossa avaliação. Perfeito? Estamos já na reta final no desmame do nosso conteúdo programático. Enfim, mas, por favor, alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Tranquilos? Então, amanhã, então, combinado, finalizaremos amanhã o programa.
e semana que vem revisão. E na outra, aí sim, nossa segunda avaliação, se Deus quiser, todos aí de férias antecipadas, ninguém para exame, pelo amor de Deus, não quero mais ter trabalho com vocês, nem vocês querem ficar no final do ano comigo. Gosto muito de vocês, foi muito bom, mas, sinceramente, vamos nos despedir o quanto antes. Precisamos de um descanso aí. Todo mundo, Esther, todo mundo. Estamos contando aí os minutos para o nosso mês de dezembro. Eu, particularmente, nunca quis tanto um recesso como hoje, mas vamos chegar lá. Então, meus amigos, vou desejar aqui uma boa noite a vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, vocês têm meu contato. Fiquem com Deus, até amanhã. Abraço a todos. Tchau, tchau.